Meus amigos, apesar dessa quarta temporada de Stranger Things ter sido a minha favorita até agora, disparado, mas cara, até obras-primas, como essa quarta temporada, estão sujeitas a erros, mais especificamente furos de roteiro. E desde já, tá, eu já adianto pra vocês que os furos que eu vou comentar aqui hoje, os erros, eles podem ou não serem corrigidos ou respondidos na quinta temporada, até porque Stranger Things ainda não acabou, mas por enquanto, até o final dessa quarta temporada, pra mim, são sim furos de roteiro, velho. Ah, jura? Por exemplo, por que demorou 2 dias pro mundo invertido invadir a cidade de Hawkins? Como que o Hopper conseguiu se locomover naturalmente na Rússia, sendo que ele tinha acabado de fraturar o tornozelo na fuga? Como que o Brenner sobreviveu ao Demogorgon na primeira temporada? Por que não mostraram essa cena? E eu vou além. Por que o número 1 dizimou todos os experimentos em 1979 e deixou o pior de todos sobreviver, que era o Dr. Brenner? Pela lógica, era pro número 1 ter arrancado a cabeça do Brenner primeiro. Estranho, mas isso é verdade. Por que em 1979 a Eleven falava tão bem com todo mundo, mas em 1983, quando ela conheceu os garotos, ela só falava 2 palavras? De onde vieram os poderes do Henry? Qual a origem disso tudo? Por que o Dr. Brenner manteve o Henry como enfermeiro no laboratório de Hawkins, já sabendo que ele poderia ser uma grande ameaça? Como que o Vecna sobreviveu no mundo invertido, sendo que lá não tinha nem o básico pro ser humano, que era comida e água? Por que o mundo invertido congelou em 1983? Por que os outros Demogorgons e Demobats desapareceram quando a turma foi pro mundo invertido no volume 2? Por que lá só haviam Demobats e não haviam outras criaturas pra dificultar a vida da galera? Se no mundo invertido não tem comida e nem água, mano, como que teve eletricidade pro Ed tocar a guitarra? Isso prova a minha teoria. Vocês entenderam qual vai ser a dinâmica do vídeo de hoje? Vão ser erros, furos de roteiro que eu percebi na quarta temporada e que eu acho que vai ser legal, vai ser divertido trazer pra vocês, como por exemplo o Will, né? Até porque os Duffers já confirmaram que sim, foi um furo de roteiro o fato deles terem esquecido a data de aniversário do Will na quarta temporada. Velho, esse vídeo tá muito louco. Hello my friends, Geek na voz. E cara, se teve uma coisa que eu fiquei reflexivo depois que eu terminei esse 9º episódio da quarta temporada de Stranger Things, é como que raios eles conseguiram eletricidade pro Ed tocar a guitarra lá no mundo invertido. Gente, porque como vimos, né, rolou um Metallica da pesada lá no Upside Down e tinham vários amplificadores pro som da guitarra sair, é óbvio. Mas e aí, cara, de onde que eles conseguiram eletricidade, né? Porque pelo que sabemos, isso não existe no mundo invertido. Tudo bem que tem aquelas luzes, né, que a Nancy se comunicou com a turma e tudo mais, mas sério, corrente elétrica no mundo invertido, essa pra mim é novidade. Possa ser que o Ed e o Dustin, eles tenham puxado uma extensão de fio lá do mundo normal, né, pela cordinha até o Upside Down e ligado à guitarra e sai o som? Talvez sim, mas cara, eu acho muito difícil isso ter acontecido. Teria que ser uma extensão brutal e eu não sei nem se iria ter como isso. Enfim, pra mim, atualmente, isso daí é um grande furo de roteiro. Mas e pra vocês? Comenta aí embaixo, cara. O vídeo de hoje tá muito bom. Não. E ainda no mundo invertido, nós vimos que o lugar é completamente hostil e com 0 recursos para um ser humano normal sobreviver, pô, não dá. Porém, quando o Vecna chegou ao mundo invertido pela primeira vez, ele ainda era um ser humano em espécie, e só depois que ele se tornou aquela criatura horripilante. Mas e aí, cara, como que o Vecna sobreviveu aos primeiros anos no Upside Down, sendo que lá não tem nem água e nem comida? É verdade que nós não sabemos ainda como que funciona, né, o sistema do mundo invertido. A gente não sabe se uma vez lá dentro você automaticamente não precisa mais de água e comida para sobreviver, porque lá é outro mundo, é outra vibe. Não sabemos ainda o funcionamento do Upside Down, mas cara, é muito estranho, porque o Vecna chegou lá em 79 como um ser humano, e só um tempo que ele se transformou no Vecna, naquela criatura completamente habitada ao Upside Down, mas nos primeiros anos ele iria precisar de água e comida para sobreviver, velho. E aí, como que ele conseguiu se manter durante esses anos? Pra mim é furo de roteiro. Que loucura. Agora, esse furo de roteiro, meus amigos, me deixou pistola da vida, pé da vida quando eu tava assistindo, porque eu não conseguia pensar em outra coisa, né? Porque como nós vimos, né, o Hopper, pra ele poder fugir da Rússia, lá dos guardas russos, ele teve que simplesmente fraturar o tornozelo, teve que quebrar pra poder se livrar lá das algemas. Ele até pediu ajuda pro prisioneiro russo, mas, velho, olha... Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. Porque, cara, uma fratura daquelas que vimos no pé do Hopper demora semanas, meses pra poder recuperar. E isso se for tratado com a ajuda de medicamentos.
experimentos, né? O que não foi o caso do Hopper, né? Porque momentos depois dele ter fraturado o tornozelo, ele lutou contra um guarda russo, fugiu com aquela motoca e depois lutou contra o Demogorgon, como se nada tivesse acontecido com o pé dele. Mano, o cara fraturou o tornozelo. E esse é outro furo, mano, que é absurdo, tá? O lance da espada do Conan, que apareceu do nada lá na frente do Hopper, é outra coisa absurda também. Eu não sei vocês, mas quando o Hopper fraturou o tornozelo e eu vi ele lutando contra os russos, fugindo pela motoca, lutando contra Demogorgon, caminhando pra lá e pra cá como se o pé dele tivesse curado magicamente, foi um dos maiores furos pra mim dessa quarta temporada, gente. Não dá, mano. Errou feio, errou rude. E os poderes do pequeno Henry, cara, vulgo Vecna, vulgo Peter, enfim, de onde surgiu toda essa bagunça? A gente sabe, né, que os experimentos do Dr. Brenner receberam seus poderes depois que ele expôs suas mães a certas drogas durante a gravidez, mas não há evidências de que a mãe do Henry Creel tenha tomado LSD, assim como as outras, né? Ou seja, velho, a origem precisa dos poderes do Henry, mano, segue sem resposta, a gente não sabe. Só que é interessante notarmos, cara, que talvez os poderes do Henry, como vimos lá nos flashbacks, né, que o Vecna mostrou pra Nancy, provavelmente ele desenvolveu as suas habilidades durante a adolescência, durante a puberdade. E por que eu tô dizendo isso? Porque Stranger Things é uma série que referencia direto os X-Men. Ou seja, possa ser que a origem dos poderes do Henry seja algo parecido com o gene X dos mutantes, onde o mesmo é ativado durante a puberdade. Então será que essa é a origem dos poderes do garoto? Foi durante a puberdade, igual o gene dos X-Men? Será que tem algo a ver com as aranhas, por exemplo? O que vocês acham, cara? Embora eu acho que eles vão responder isso sim na quinta temporada, mas por enquanto, pra mim, isso segue sendo um furo de roteiro, mano, porque a gente não sabe a origem das coisas. Faz total sentido. E ainda no pequeno Henry, nós vimos, né, que ele foi pego lá pelo Dr. Brenner e o velho simplesmente transformou o jovem no seu primeiro experimento, mano, da história de Stranger Things. Ele foi o número 1. Mas, velho, tem uma coisa que não faz o menor sentido, que é o fato do Brenner ter pego o número 1, provavelmente o cara mais poderoso e ameaçador que existe, e colocou ele pra trabalhar no laboratório, mano, como enfermeiro, como se ele fosse um cara qualquer. Primeiro que o Brenner sabia sim da dimensão dos poderes do número 1 desde o início, que a qualquer momento ele poderia explodir, e segundo que se o Henry foi a origem dos outros experimentos e ele é de extrema importância pro Brenner, por que o próprio Brenner não tratou o Henry de forma especial, assim como os outros experimentos? Por que ele deu um emprego comum pro Henry e não deixou como experimento? Parece que o Brenner simplesmente ignorou a extensão dos poderes do número 1 e deixou ele livre e solto andando pra lá e pra cá no laboratório fazendo a cabeça da criançada. Será que em nenhum momento o Brenner percebeu com o que ele estava lidando? Que a qualquer momento o Henry, né, enfim, número 1, ele poderia arrancar aquele chip que inibiu seus poderes e simplesmente fazer uma chacina no laboratório, que foi o que aconteceu no futuro? E aí, isso pra mim é um furo tremendo de roteiro, mano, conveniência de roteiro absurda. Isso prova a minha teoria. E puxando o gancho, outro furo de roteiro é por que raios o número 1 não foi direto no Brenner. Porque assim que Eleven ajudou o Henry, né, a remover o chip que inibiu seus poderes, o cara simplesmente dizimou todos os experimentos que não tinham nada a ver com o que fizeram com ele. Afinal, o único responsável pela tortura que o Henry sofreu durante anos se chama Dr. Martin Brenner. Mas coincidentemente, o Brenner ele foi o único que sobreviveu na chacina de 79, tirando a Eleven. E aí fica a pergunta, né, cara? Por que ele não foi logo atrás do Brenner, assim que a Eleven removeu o chip dele? Por que ele pegou as coitadas das crianças lá e arrancou os olhos dela e fez todo aquele esquema, aquela chacina? Não faz sentido, velho. Era pra ele ter ido direto na cova, no Brenner, que foi o cara que o aprisionou durante anos e acabou com a vida do Henry. Mas não, ele deixou o Brenner sobreviver e pegou a galera primeiro. Não faz sentido, velho. Isso pra mim é furo. E outra coisa também que é furo de roteiro na sua vida é quando você chega nessa parte do vídeo e não deixa a voadora no like aí embaixo, cara. Isso é um erro tremendo. Não se esqueçam, tá, de se inscreverem, ativar o sininho, me seguir lá no Insta, @LucasMGeek, porque só dessa forma pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal, cara. Todos os vídeos de Stranger Things, das outras séries, você só acompanha fazendo tudo isso, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like, faz tudo isso que é nóis. Nice. E apesar do Brenner ter batido as botas, mas continuamos sem saber como que o velho sobreviveu ao ataque do Demogorgon na primeira temporada. A gente viu na quarta, né, que ele adquiriu aquela cicatriz no rosto como desculpa, mas, velho, convenhamos que a forma que o Demogorgon avançou pra cima do Brenner na primeira temporada era pro velho ter batido as botas, assim como aconteceu com as outras vítimas. Porém, o cara, né, pô, ele sobreviveu. Agora, como que o Brenner, né, ele conseguiu escapar disso tudo? Infelizmente, essa é uma resposta que dificilmente a quinta temporada irá nos responder.
sei, até porque essa informação está enterrada a 7 palmos juntamente com o Brenner, mas pra mim é um tremendo, é um gigantesco furo de roteiro, que eu esperava que eles iriam explicar nessa 4ª temporada, né, porque a explosão do Hopper, eles conseguiram dar um jeito de explicar como que o Hopper sobreviveu na 3ª temporada, mas o Brenner cagaram e andaram. Eu acho que não. Agora, vocês notaram que quando a turma foi pro mundo invertido na 4ª temporada, eles não encontraram nenhuma outra criatura, além dos Demobats, porque beleza, né, a gente sabe que montar um exército de Demogorgons e Demobats demanda muita grana e muito CGI, é realmente muito caro fazer isso. Só que, gente, cadê a coerência no roteiro? Porque, como vimos, né, as criaturas como os Demogorgons, eles se originam no mundo invertido e depois é que eles vão pro mundo normal. Mas por que que a turma não encontrou outros Demogorgons quando eles foram pro mundo invertido? Por que que uma vez lá dentro eles só deram de caras com os Demobats e nenhuma outra criatura? Isso pra mim se chama duas coisas, tá? Economia de dinheiro e facilitação de roteiro, mano. Safados, né? Porque, pô, óbvio, né, que com os Demobats, né, as chances deles sobreviverem lá no mundo invertido eram grandes, com exceção do Ed, né? Que eu não quero falar do Ed porque isso me deixa muito triste, mas, velho, foi uma facilitação enorme de roteiro, porque se tivesse um Demogorgon lá no mundo invertido, um só, mano, já era pra Nancy, pro Steve, pra Robin, provavelmente todos eles estariam um risco de morte muito maior, mas como só teve lá as criaturinhas dos Demobats, ficou mais fácil pra eles resolverem os pepinos, né? Eu não tô entendendo. Outro detalhe também muito interessante que eu percebi nessa 4ª temporada é que lá nos flashbacks de 79, quando a Eleven era mais nova, ela falava muito mais do que em 83, né, que foi quando ela encontrou os garotos na floresta. Pô, a Eleven, em 1979, como vimos lá nos flashbacks, ela falava bastante, ela discutia, trocava uma ideia lá com o número 1, né, de como ela iria fugir, ela chegava a gritar com seus amigos, né, porque ela não aguentava mais a tortura lá dentro, então era uma Eleven participativa, ela se comunicava bastante, só que em 1983, né, 5 anos depois, não, ou 4, enfim, eu sou ruim de matemática, mas quando ela fugiu do laboratório e foi pra floresta em 1983, que foi o primeiro encontro dela com o Mike, com o Dusty, com o Lucas, ela simplesmente virou um túmulo, ela não falou mais nada, só dizia uma ou duas palavras e olhe lá. O que eu acho que deve ter acontecido, cara, é que como o próprio Dr. Brenner ele disse, o uso excessivo dos poderes da Eleven corre o risco de desencadear eventos de natureza semelhante a um derrame. Ele ainda complementou dizendo que os sobreviventes do derrame muitas vezes esquecem a capacidade de se comunicar e precisam reaprender as habilidades linguísticas. E se levarmos em consideração que a Eleven entrou em coma depois de banir o número 1 pro mundo invertido, é provável, né, supor que ela tenha acordado um dia e sofrido algum tipo de dano cerebral e simplesmente se esqueceu da arte de se comunicar. Estranho, mas isso é verdade. Afinal, se na 4ª temporada nós vimos que ela simplesmente esqueceu de como é utilizar os seus poderes, ela teve que entrar lá no Projeto Nina, precisar da ajuda do Brenner, do Oz, se ela se esqueceu de como usa os poderes, então é bem provável, é razoável de que ela tenha se esquecido da habilidade da comunicação quando ela fugiu do laboratório. O que é que vocês acham? Pra mim é um furo, mas e vocês? E com certeza o maior furo dessa 4ª temporada, que já foi confirmado pelos irmãos Duffers, é sim o furo de roteiro que diz respeito ao aniversário do Will na 4ª temporada. Porque durante o segundo episódio, né, quando eles foram patinar, o dia era 22 de março. E segundo a própria mãe do Will Byers, a Joyce, 22 de março é o aniversário do Will, cara. E na 4ª temporada tem uma cena, né, em que uma câmera de vídeo aponta a mesma data, mas absolutamente ninguém lembrou que era aniversário do Will. Ninguém desejou parabéns pro moleque, até porque os criadores da série também esqueceram esse detalhe. Não, eu sinceramente não sei mais o que fazer com os irmãos Duffers. Eles estão tão demais, pô. Entregaram os episódios em cima da hora, esqueceram o aniversário do Will. Ô, Duffers, contrata a gente aí, porque a gente lembra esses detalhes pra vocês. O que é que vocês acham aí? Legal. Meus amigos, ó, vou até respirar porque eu sei que vocês já estão de saco cheio, já estão cansados de ouvir eu falar isso aqui no canal direto, até porque já tá virando até bordão aqui no Mundo Geek, mas, velho, eu não consigo fugir disso, velho, é um furo enorme, porque como que o mundo invertido congelou em 1983? Eles não responderam. O que nós sabemos é que o mundo invertido parou no exato dia em que o Will desapareceu e a Eleven abriu o portal pro mundo normal, né, que foi 6 de novembro de 1983. Mas e aí, cara? Por que isso? Por que congelou nesse dia e não no dia em que a Eleven abriu o portal pela primeira vez, lá em 79, quando ela jogou o número 1 pro mundo invertido? Por que foi em 83 e não em 79, né? Por enquanto, aqui pro Tio Geek, esse segue sendo um furo enorme de roteiro. Foi o que eu pensei. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acham? Esses furos fazem sentido? Então o Tio Geek tá cheirando muito Nescau.
Comentem embaixo juntamente com outros detalhes também que vocês perceberam que eu não comentei aqui, porque caso tenham vários comentários, eu faço uma parte 2 com mais erros, com mais furos de roteiros da 4ª temporada de Stranger Things. Comentem aí. Estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, clica nele que foi outro vídeo sensacional de teorias. Vai lá, aqui também tem outro vídeo de ST. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!